salão estava repleto, cristais pendiam do teto, como lágrimas congeladas, refletindo a luz dourada dos lustres sobre os rostos sorridentes dos convidados. Bem-vindo ao canal Mistérios Ocultos. Inscreva-se e ative os sininhos das notificações. Marina observava tudo daquela mesa no canto, com as mãos trêmulas segurando uma taça de champanhe que ela mal havia tocado. 20 anos. 20 malditos anos desde que tudo começou. E agora estava ali, prestes a desmoronar, como um castelo de cartas, sob o peso da verdade. Mãe, você está bem? A voz de Lucas a trouxe de volta. Seu filho, lindo em seu smoking impecável, olhava para ela com aquela preocupação característica. Ele sempre foi assim, atento, demais sensível demais. Talvez por isso Marina tivesse segurado aquele segredo com tanta força, protegendo-o, como uma mãe protege um filhote de uma tempestade iminente. Estou ótima, meu amor. A mentira saiu tão naturalmente quanto todas as outras ao longo desses anos. É o casamento do seu irmão. Estou apenas emocionada. Do outro lado do salão, Rafael Rialto, cercado por seus amigos da universidade. O noivo perfeito, ao lado de Camila, a noiva perfeita. Tudo parecia perfeito, exceto pelo fato de que aquela celebração estava construída sobre uma mentira tão grande que Marina às vezes se perguntava se a verdade, quando viesse à tona, não destruiria não apenas sua família, mas sua própria existência. Foi então que ela viu, entre os convidados que entravam, uma figura que ela jamais imaginou ver novamente. Sílvia. Cabelos grisalhos onde antes havia mechas castanhas brilhantes, mas os mesmos olhos penetrantes, a mesma postura ereta, a mulher que tinha o poder de destruir tudo com apenas algumas palavras. O coração de Marina disparou. As paredes do salão pareceram se fechar sobre ela. O ar se tornou rarefeito. Sílvia a viu. Seus olhos se encontraram através da multidão. E naquele momento, Marina soube que o tempo havia acabado. A sentença havia sido pronunciada. O julgamento chegaria. Com licença. Marina se levantou abruptamente, quase derrubando a taça. Ela precisava sair dali, pensar, respirar. Mas para onde ir? Como fugir do próprio passado, quando ele caminha em sua direção com passos deliberados? Marina atravessou o salão em direção ao jardim, sentindo o peso do olhar de Sílvia em suas costas. Cada passo era uma batalha contra o pânico que ameaçava dominá-la. 20 anos atrás, ela fez uma escolha desesperada de uma mulher desesperada. Na época, pareceu a única saída. Agora, parecia o maior erro de sua vida. O ar, fresco da noite, a atingiu como um tapa. Marina apoiou-se na balaustrada de mármore, tentando controlar a respiração. As luzes da festa vazavam pelas portas de vidro atrás dela, projetando sombras dançantes no jardim, impecavelmente cuidado. Era tudo tão bonito, tão irreal, como um sonho prestes a se transformar em pesadelo. Marina. A voz veio de trás, suave, mas firme. Marina fechou os olhos, reunindo coragem antes de se virar. Sílvia. A palavra saiu como um sussurro. Eu não esperava que você viesse. Camila é minha afilhada. Como eu perderia o casamento dela? Sílvia se aproximou, seus saltos ecoando no piso de pedra. Embora eu imagine que minha presença não seja exatamente bem-vinda. Marina a encarou, procurando por raiva, por acusação. Mas tudo o que viu foi uma tristeza profunda, antiga. Você vai contar a eles? A pergunta escapou antes que Marina pudesse detê-la. Sílvia permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando para as estrelas acima. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de 2 décadas de dor. Eu prometi a mim mesma que quando esse dia chegasse, eu faria o que fosse certo. Não pelo que você merece, Marina, mas pelo que aqueles meninos merecem saber. Eles são meus filhos. As palavras de Marina saíram com mais força do que ela pretendia. Eu os criei, eu os amei,
Eu estive presente em cada momento de suas vidas. Mas você não lhes contou a verdade. Sílvia se virou para ela. E Marina viu lágrimas brilhando em seus olhos. E a verdade, querida, sempre encontra seu caminho. Sempre. Antes que Marina pudesse responder, a voz de Lucas ecoou do salão. Mãe, onde é Bock? Estavam fazer o brinde. Os dois mundos estavam prestes a colidir. A Marina que ela construiu e a Marina que ela havia sido. E não havia mais para onde correr. Marina voltou ao salão com Sílvia a seu lado. Cada passo uma agonia. Os convidados já se reuniam ao redor da mesa principal, onde Rafael e Camila sorriam como duas pessoas que acreditavam que o amor bastava. Marina já pensara assim uma vez, há muito tempo, antes de descobrir que o mundo é muito mais cruel do que os contos de fadas sugerem. O brinde transcorreu em meio a lágrimas de alegria e risadas. Marina forçou um sorriso, ergueu sua taça, disse as palavras que uma mãe deve dizer, mas seus olhos continuavam voltando para Sílvia, que permanecia no fundo do salão, observando tudo com expressão indecifrada. Quando a festa retomou seu ritmo, Lucas se aproximou de Marina novamente. Mãe, quem é aquela mulher que você estava conversando no jardim? Você parecia perturbada. É Sílvia, madrinha da Camila, uma velha conhecida. Marina tomou um gole longo de champanhe, sentindo o líquido queimar sua garganta. Faz muito tempo que não nos vemos. Ela continua olhando para você. Lucas franziu a testa. E para mim? E o Rafael? É estranho. Marina sentiu o pânico subir novamente. É apenas nostalgia, querido. Vá, aproveite a festa. Mas Lucas não se moveu. Ele sempre foi o mais perceptivo dos dois. Mãe, tem algo que você não está me contando? Não seja ridículo. A resposta saiu áspera demais. Defensiva demais. Marina viu a mágoa passar pelos olhos do filho e suavizou o tom. Desculpe, filho. Estou apenas cansada. São muitas emoções. Lucas assentiu, mas não parecia convencido. Quando ele se afastou, Marina se viu sozinha novamente, perdida em meio à multidão festiva. Foi quando sentiu uma mão em seu ombro. Precisamos conversar. A voz de Sílvia era baixa, urgente. Agora. Elas se encontraram no escritório da mansão onde a festa acontecia. Um lugar silencioso, isolado. Sílvia fechou a porta atrás delas e se virou para Marina com uma expressão que misturava determinação e dor. 20 anos atrás, Sílvia começou, sua voz trêmula, mas firme. Você estava desesperada. Eu entendo isso. Você tinha apenas 23 anos. Sem família, sem dinheiro, grávida de gêmeos, de um homem que te abandonou. Eu entendo o desespero. Marina fechou os olhos, as memórias inundando sua mente. O apartamento minúsculo, as contas que ela não conseguia pagar, o medo que a consumia todas as noites. E então, aquele dia no hospital, quando tudo mudou. Mas o que você fez? Sílvia continuou. E agora havia raiva em sua voz. Foi imprescritível. Você roubou minha vida, Marina. Roubou minha identidade, minha história, meu passado. Eu não tive escolha. Marina explodiu, as palavras finalmente escapando depois de tanto tempo guardadas. Você estava morta. O acidente. O hospital me confundiu com você. Porque estávamos internadas no mesmo quarto. Porque somos parecidas. Quando acordei e descobri que todos pensavam que eu era Sílvia Monteiro, que eu tinha sua família rica, suas oportunidades, eu apenas continuei com a mentira. E eu? Sílvia deu um passo à frente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu acordei 3 meses depois, sem memória, sem identidade. E quando finalmente lembrei quem eu era, descobri que estava oficialmente morta. Que outra pessoa estava vivendo minha vida. Você desapareceu. Marina gritou de volta. Você poderia ter ido à polícia. Poderia ter provado quem você era e destruir aquelas crianças que você estava criando. Como Sílvia Monteiro. Descobri que você estava grávida, Marina. Descobri sobre os gêmeos. E eu não pude
Sílvia se deixou cair em uma cadeira. Exausta. Passei anos me reconstruindo do zero. Criando uma nova identidade. Uma nova vida, mas nunca esqueci, nunca perdoei. O silêncio entre elas era denso, carregado de 2 décadas de mentiras e dor. Marina se aproximou da janela, observando as luzes da festa lá fora. Rafael e Lucas dançavam com Camila, rindo, felizes, inocentes. Por que você está aqui, então? Marina finalmente perguntou, sua voz quebrada. Por que agora? Porque Sílvia se levantou. Eu me casei. Tenho uma filha agora. E ela merece conhecer a verdade sobre quem sua mãe realmente é. Assim como seus filhos merecem saber quem você realmente é. Não. A palavra saiu como um gemido. Por favor, Sílvia. Eles são tudo que eu tenho. Seboque, contar, eu perco tudo. Você já perdeu tudo, Marina. Você perdeu no momento em que decidiu viver uma mentira. Sílvia caminhou em direção à porta, mas parou no batente. Eu vou dar uma semana, conte a eles você mesma, ou eu contarei. A porta se fechou com um clique suave, mas para Marina, soou como o eco de uma sentença de morte. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Marina tentou 1000 vezes reunir coragem para sentar com seus filhos e contar a verdade. Mas as palavras morriam em sua garganta antes mesmo de nascer. Como explicar? Como dizer eu roubei minha identidade? Vocês foram criados com dinheiro que não era meu. A vida que temos é construída sobre uma mentira. No 5º dia, tudo desmoronou. Marina estava em casa quando ouviu a porta se abrir com violência. Rafael entrou como uma tempestade, com Lucas logo atrás. O rosto de ambos estava contorcido, em uma mistura de raiva, confusão e incredulidade. É verdade? Rafael praticamente cuspiu as palavras. Diga que não é verdade. O coração de Marina afundou. Rafael, filho, deixa eu explicar. Não me chame de filho. A explosão de Rafael ecoou pelas paredes. Ele segurava um envelope em mãos trêmulas. Sílvia nos procurou hoje. Nos mostrou documentos, fotos, provas. Disse que você roubou a identidade dela. Que você não é quem diz ser. Que passamos a vida inteira vivendo uma mentira. Lucas estava pálido, em choque silencioso. Ele sempre foi o mais contido, mas Marina via a dor se espalhando por seus olhos, como tinta na água. Vocês não entendem. Marina começou, a voz falhando. Eu tinha 23 anos. Estava grávida de vocês, completamente sozinho. Seu pai tinha me abandonado. Eu não tinha nada. Ninguém. Então você roubou uma vida? Rafael jogou o envelope no chão, os documentos se espalhando aos seus pés. Você se aproveitou de uma mulher em coma, assumiu a identidade dela, pegou o dinheiro da família dela e construiu essa farsa. Eu os criei. Marina gritou de volta, as lágrimas finalmente vindo. Eu amei Boc, esse cuidei de vocês, dei tudo de mim, com o dinheiro de outra pessoa. Rafael estava destruído. Tudo que temos, a casa, a educação, as oportunidades, foi tudo roubado. Lucas finalmente falou, sua voz baixa e quebrada. Quem é você? Qual é seu verdadeiro nome? Marina engoliu em seco. Marina. Meu nome é Marina Silva. Eu não tinha nada. Vim de um orfanato. Não tenho família. Não tinha futuro. Quando acordei naquele hospital, e todos pensaram que eu era Sílvia Monteiro. Eu vi uma chance de dar a vocês uma vida melhor. Mentindo? Lucas deu um passo para trás, como se ela fosse contagiosa. Você construiu nossa vida inteira sobre uma mentira. Tudo que sabemos sobre nós mesmos é falso. Não, Marina avançou, desesperada. O amor que senti por vocês sempre foi real. Cada momento, cada sacrifício. Sacrifício? Rafael riu, um som amargo e cruel. Que sacrifício? Você viveu como milionária, às custas da identidade roubada de outra pessoa. A verdadeira Sílvia passou anos reconstruindo a vida do zero, enquanto você usava o nome dela, o dinheiro dela, a vida dela. A campainha tocou. Quando Rafael abriu a porta, um homem de terno entrou. Marina Silva,
Ele estendeu um documento. Você está sendo processada por fraude de identidade, apropriação indébita e roubo. Há um mandado de prisão expedido. O mundo de Marina parou. Ela viu através da janela vários carros de polícia chegando. Repórteres com câmeras. Vizinhos se aglomerando na calçada. Sylvia havia contado tudo. Não apenas aos meninos, mas ao mundo inteiro. Mãe Lucas sussurrou, mas Rafael o interrompeu. Ela não é nossa mãe. Nem sequer sabemos quem ela realmente é. Marina foi algemada ali mesmo, na casa que ela considerava sua, diante dos filhos que ela amava mais que a própria vida. As câmeras capturavam cada segundo de sua humilhação. As manchetes já corriam nas redes sociais. Mulher vive 20 anos com identidade roubada. Mãe de família é fraude. O golpe perfeito desmascarado. No carro da polícia, Marina viu Rafael virar as costas e entrar em casa, batendo a porta. Lucas ficou do lado de fora, observando-a ir embora. Lágrimas escorrendo por seu rosto. Era a última imagem que ela teria de seus filhos por muito tempo. A prisão foi um pesadelo. Nos primeiros meses, Marina não recebia visitas. Os jornais a crucificavam. Antigos amigos da alta sociedade davam entrevistas, contando, como sempre, desconfiaram dela. Sylvia aparecia em programas de TV, contando sua história de superação, de como reconstruiu tudo do zero. Marina era a vilã perfeita. No tribunal, ela não negou nada. Confessou tudo, aceitou sua culpa. O juiz foi implacável. 8 anos de prisão. Quando a sentença foi lida, Marina não chorou. Não havia mais lágrimas. Apenas um vazio imenso, onde antes havia vida. Na cela, à noite, ela escrevia cartas para Rafael e Lucas. Cartas que nunca eram respondidas. Que talvez nunca fossem lidas. Cartas pedindo perdão, explicando, implorando, por uma chance de explicar que o amor havia sido real, mesmo quando tudo mais era mentira. Mas o silêncio dos filhos era mais cruel que qualquer sentença judicial. 3 anos se passaram. Marina já não era mais a mulher que entrou na prisão. As unhas perfeitamente feitas haviam dado lugar a mãos calejadas do trabalho na lavanderia. Os cabelos sempre impecáveis. Agora tinham fios brancos que ela não se incomodava em esconder. Mas algo mais havia mudado. Algo interno. Foi na biblioteca da prisão que Marina encontrou sua redenção. Começou estudando direito. Depois, psicologia. Passou a ajudar outras detentas com seus processos, a escrever petições, a oferecer apoio emocional. Descobriu que sua história, por mais sombria que fosse, podia ser uma ponte para alcançar outras mulheres que, como ela uma vez, haviam tomado decisões desesperadas em momentos impossíveis. Você tem uma visita. A guarda anunciou um dia. Marina ergueu os olhos do livro. Surpresa. Em 3 anos, ninguém havia vindo. Seu coração disparou com uma esperança que ela tentava manter enterrada. Seria um dos meninos, mas quem estava na sala de visitas era Sylvia. As 2 mulheres se encararam através do vidro. Sylvia parecia mais velha, cansada. Marina pegou o telefone com mãos trêmulas. Por que você está aqui? Marina perguntou, sem hostilidade. Ela havia passado dos estágios de raiva e autocomiseração. Agora, havia apenas aceitação, porque Sylvia respirou fundo. Eu cometi um erro terrível. Marina esperou, confusa. Depois que você foi presa, eu reassumi minha vida. Voltei para minha identidade. Recuperei os bens da família Monteiro. Achei que seria suficiente, que finalmente teria justiça. Sylvia passou os olhos se enchendo de lágrimas. Mas então, conheci seus filhos, os vi de perto. Vi a dor deles, o vazio. Eles estão bem? Marina se inclinou, a voz urgente. Não. Lucas entrou em depressão profunda. Rafael se tornou amargo, cínico. O casamento com Camila quase acabou. Sylvia limpou as lágrimas. Eu percebi que minha vingança destruiu pessoas inocentes. Eles odiavam a mentira, Sylvia. Não você. Não. Sylvia balançou a cabeça. Eles perderam a mãe. Porque por pior que tenha sido o que você fez, Marina,
Você foi a mãe deles. Você os criou, os amou, esteve lá em cada momento. E eu tirei isso deles. Tirei você deles. Marina sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Por que está me dizendo isso? Porque descobri algo investigando seu passado. Algo que muda tudo. Sylvia puxou uma pasta de documentos. Você disse que não tinha família, que veio de um orfanato. Mas eu contratei investigadores. Marina, seu pai não morreu quando você era bebê. Ele estava vivo até 6 meses atrás. O mundo de Marina inclinou. O quê? Henrique Silva. Ele te procurou durante anos. Perdeu sua guarda quando você era criança, por questões judiciais que foram revertidas anos depois. Mas quando tentou te encontrar, você já havia desaparecido no sistema. Ele nunca parou de procurar. Sylvia empurrou documentos contra o vidro. Ele morreu deixando uma herança de 12 milhões de reais. Para você, sua única filha. Marina não conseguia processar. Eu tinha família todo esse tempo? E a mais? Sylvia continuou. Fiz testes de DNA. Os gêmeos. Marina, o pai deles não era quem você pensava. Você lembra de ter doado óvulos quando tinha 18 anos? Para pagar contas? Marina sentiu lentamente a memória vaga surgindo. Um dos óvulos foi usado pela família Monteiro. Por mim e meu marido na época. Antes do acidente. Rafael e Lucas. Sylvia deixou as palavras suspensas. São biologicamente seus filhos. Mas também são meus. A gravidez que você pensou ser natural era, na verdade, uma confusão médica durante sua internação. Eles implantaram embriões em você. Por engano, embriões criados com seu próprio óvulo doado anos antes. O silêncio que se seguiu era absoluto. Marina sentia como se o universo tivesse se reorganizado ao seu redor. Você está dizendo que eles são realmente meus filhos? Biologicamente? E legalmente também? Agora, eu retirei todas as acusações. Falei com o juiz, com os promotores, consegui revisão do processo. Marina, você será libertada na próxima semana. E Sylvia hesitou. E eu gostaria de tentar consertar o que destruí. Ajudar você a reconectar com seus filhos. Com nossos filhos, de certa forma. Marina desabou em lágrimas. Anos de dor, de culpa, de solidão finalmente encontrando uma saída. Mas havia medo também. E se eles não quiserem me ver? E se o dano for permanente? Então, Sylvia disse suavemente, nós tentaremos juntas. Porque eu descobri algo nesses 3 anos, Marina. A verdade não é preto e branco. Você cometeu um erro terrível, mas nascido do desespero e do amor. E eu cometi um erro pior ao destruir uma família por vingança. Talvez seja a hora de ambas pararmos de nos punir e começarmos a curar. A liberdade tinha um gosto amargo e doce ao mesmo tempo. Marina saiu da prisão em uma manhã chuvosa, vestindo roupas simples que Sylvia havia deixado para ela. Não havia câmeras desta vez. Não havia multidões. Apenas Sylvia esperando em um carro discreto. Eles sabem que estou saindo? Marina perguntou, enquanto entravam no veículo. Sabem. E sabem da verdade. Toda ela. Sylvia dirigia com cuidado pelas ruas molhadas. Mas não sei como vão reagir, Marina. 3 anos é muito tempo. A dor foi profunda. Marina assentiu, olhando pela janela as ruas que não via há tanto tempo. Tudo parecia diferente e igual ao mesmo tempo. Sylvia a levou para um apartamento modesto. É seu. Comprei com parte da herança que seu pai deixou. O resto está em uma conta no seu nome. Você tem recursos para recomeçar. Por que está fazendo tudo isso? Marina perguntou, genuinamente confusa. Porque passei 3 anos vendo o estrago que causei. Lucas me disse algo que nunca vou esquecer. Você pode ter nascido como nossa família biológica, mas ela nos criou. Ela foi quem enxugou nossas lágrimas, quem ficou acordada quando estávamos doentes, quem comemorou nossas vitórias. Você tirou nossa mãe de nós. Sylvia limpou uma lágrima. Ele estava certo, e eu precisava consertar isso. Marina passou 2 semanas sozinha no apartamento. Reconstruindo-se, estudou para terminar o curso de Direito, que iniciara na prisão.
Procurou terapia, escreveu cartas para os filhos. Mas desta vez, não as enviou. Não ainda. Foi Lucas quem fez o primeiro movimento. Marina estava na cozinha, quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou seu filho mais novo parado no corredor. Olheiras profundas sob os olhos, mas um brilho de determinação. Posso entrar? Ele perguntou, a voz hesitante. Marina não conseguiu falar, apenas acenou, abrindo espaço. Eles se sentaram à mesa, um silêncio denso entre eles. Sílvia me contou tudo, Lucas começou. Sobre a herança, sobre o DNA, sobre como você chegou àquela situação. E eu passei 3 anos com raiva. Com tanta raiva, você tinha todo o direito. Marina sussurrou. Tenho, mas também tenho memórias. Lucas olhou para ela, os olhos marejados. Lembro de você me levando pro primeiro dia de aula, de como segurava minha mão quando eu tinha pesadelos, de como ficava até tarde me ajudando com matemática, mesmo sem entender nada. Lembro da mãe que você foi. Lucas, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. O que você fez foi errado, imensamente errado. Você roubou uma identidade, viveu uma mentira. Mas eu entendo agora. Eu entendo o desespero. Entendo que você era pouco mais que uma criança, grávida, abandonada, sem nenhuma rede de apoio. Entendo que tudo que você fez depois foi nos amar. As lágrimas de Marina caíam livremente agora. Eu sinto muito, tanto. Eu não esperava que você me perdoasse, mas preciso que saiba que cada momento com vocês foi real. O amor sempre foi real. Eu sei, mãe. A palavra saiu com dificuldade, mas saiu. E eu quero tentar. Não sei se conseguimos voltar ao que éramos, mas quero tentar construir algo novo, algo honesto, dessa vez. Marina se levantou e abraçou o filho, ambos chorando. 3 anos de dor, finalmente encontrando um caminho para a cura. Rafael demorou mais. Foram 6 meses de terapia familiar, de conversas difíceis, de dor exposta e trabalhada, mas uma tarde de domingo, ele apareceu no apartamento com Camila. E uma notícia. Vamos ter um bebê, Rafael anunciou. Ainda distante, mas presente. E essa criança merece conhecer a avó, todas as avós, até as complicadas. Marina riu, através das lágrimas. Era um come. 2 anos depois, Marina se formou em Direito. Sílvia estava na plateia, ao lado de Lucas e Rafael. A relação entre todas elas era ainda complexa, cheia de camadas e cicatrizes, mas havia respeito, compreensão e um tipo diferente de amor. Marina abriu um escritório de advocacia, especializado em ajudar mulheres em situações vulneráveis. Usou sua própria história, sem esconder nada, para mostrar que erros não definem quem somos para sempre. No primeiro aniversário de sua neta, Marina segurou a criança nos braços e olhou ao redor. Lucas conversava com Sílvia sobre um projeto conjunto. Rafael ria com Camila. Era imperfeito. Era complicado. Ah, será real. Você acha que ela vai me perdoar quando crescer e souber a história? Marina perguntou a Lucas, que estava ao seu lado. Acho que ela vai aprender, Lucas respondeu. Que pessoas são mais que seus piores erros. Que o amor pode existir mesmo em meio ao caos. E que família é quem escolhe ficar e lutar para reconstruir, mesmo quando seria mais fácil desistir. Marina olhou para a criança em seus braços e depois para seus filhos, para Sílvia, para a vida imperfeita mas verdadeira, que finalmente tinha. Havia levado 20 anos de mentiras, 3 anos de prisão e anos de trabalho duro para chegar ali. Mas ela tinha chegado. E desta vez, não havia segredos, apenas verdades difíceis, amor complicado e uma segunda chance que ela nunca imaginara merecer. Inscreva-se. Deixe o like e compartilha. Que Deus abençoe a cada um de vocês.